versículo 10 até o versículo 16. Leiamos a palavra do Senhor. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Meus queridos, nós vamos falar sobre Abraão desce ao Egito. Note que Abrão era um homem de Deus, mas ele era um ser que dependia da terra para viver. Mesmo saindo debaixo de promessa, Abraão não deixou de ter lutas, reveses, vicissitudes, contrariedades. Pelo contrário, ele teve que enfrentar tudo isso. E aqui nesse texto nós vamos ver que ele se desvia um pouco do curso projetado por Deus. Ele procurava melhores lugares para os animais. Ele procurava condições agradáveis para a sua vida. E foi por isso que ele teve que descer ao Egito. Porque Abraão tinha promessa, Abraão era um escolhido de Deus, mas Abraão vivia na terra, Abraão era casado, Abraão tinha servos, Abraão era humano, Abraão precisava sobreviver. E é nessa busca pela preservação humana que esse homem desce para o Egito. Abrão teve que enfrentar as circunstâncias normais da vida. Ele enfrentou lutas, guerras, fome, decepções, e ele desce ao Egito em busca de uma condição melhor de vida, para ele, para os seus servos, para a sua família e para os animais. Ele desce ao Egito por saber que ali havia o rio Nilo, pois nós sabemos que dentro da região que ele vivia, do Negueb, rumando para Canaã, por vezes, especialmente no verão, a sequidão era tremenda e ele teria que buscar condições melhores para os seus animais. Mas há uma coisa, é bom levar em consideração que Abrão, ao descer para o Egito, não estava fugindo da rota ordenada por Deus. Ele não tensionava ficar lá no Egito por muito tempo. Era somente enquanto as coisas melhorassem. Isso pode ser comprovado através da palavra hebraica gur. Precisamos entender que nem sempre a vida de Abrão era dirigida pela orientação divina. Ou seja, Abraão tendo a promessa, Abraão sendo homem de Deus, nem sempre Deus ficava 24 horas com ele dizendo: faça isso, faça assim, é dessa forma. Não, senhores. Abraão vivia como qualquer um de nós. Abraão dependia de Deus e nem sempre ele tinha as revelações diretas de Deus. Ele vai para o Egito por causa das circunstâncias que lhe cercavam, como aconteceu com outros personagens bíblicos. Por exemplo, quando você lê a palavra do Senhor em Rute, no capítulo 1, versículo 1,
Você pode analisar isso muito bem. Diz a palavra do Senhor: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Perceba que nós estamos falando de famílias que conheciam a palavra de Deus, mas também buscavam condições melhores de vida. Quero dizer a todos que esses homens não buscavam enricar. Abraão não estava saindo em busca de riqueza. Abraão não estava saindo desesperado para ser famoso ou grande, porque ele sabia qual era o propósito em sua vida. Mas ele busca condições melhores para ele e para os seus animais, ou seja, condição que lhe desse vida para que ele não morresse, nem o seu gado, nem os seus animais. Então, eles só queriam uma condição de sobrevivência melhor. E isso nós podemos analisar. Podemos ainda ler também a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 12. Veja o que diz a Bíblia Sagrada dentro dessa temática, versículo 14 e o versículo 15. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. Veja que no verso 17 está escrito: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que saber que, como humanos, temos responsabilidades para com a família, para com os negócios, e Jesus mostra aqui que devemos tributar, porque vivemos dentro de um cenário jurídico com leis e impostos para nós pagarmos. O certo é que aqui nós temos um homem, Abraão, que tinha seus desejos e suas necessidades. Já falamos que Abraão era como qualquer um de nós. Logo que desce ao Egito, é tomado pelo medo, pois sabia que naquela época os poderosos tomavam as mulheres bonitas e as levavam para o seu harém. Alguns teólogos afirmam que o erro de Abrão é que, em meio a tais circunstâncias que ele estava enfrentando, não parou para consultar a Deus. O que ele fez foi tomar medidas baseadas em sua própria concepção, e desse modo ele compromete a sua vida. Nesse particular, o que vemos é o lado humano de Abraão. Se você ler Tiago 1,17, a Bíblia diz que o próprio Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Então, com Abraão não era diferente. Ele enfrentou esse momento difícil, ele teve que passar por essa crise. O que eu quero dizer a todos é que planos sem Deus são sempre perigosos, inclusive aqueles que estão recheados de mentiras. Por vezes, planos que começam com fraudes dificilmente acabam bem. Foi o que aconteceu com Abrão. Sua mentira se alastrou tanto que não teve coragem de dizer a verdade para Faraó. E não somente isso, não rejeitou seus bens, posto que já estava todo comprometido. Para que o casal não se perdesse em meio à viagem, os quais foram assaltados pela fome e pelo medo, Deus enviou diversas consequências gravíssimas que tiveram que acontecer na vida deles para que eles voltassem para o centro da vontade de Deus. A primeira foram as pragas que Deus enviou e também a deportação que Faraó fez para com esse casal. No tocante a Abrão dizer que Sara era sua irmã, tratava-se de uma meia-verdade, pois envolvia aspectos parentescos e culturais, conforme Gênesis 20:12. Sabe-se que os Zoreus tinham relação esposa-irmã. Eles afirmavam que para o esposo ter uma autoridade maior no casamento, era importante ele adotá-la como irmã. Mas pelo contexto aqui, envolvendo Abrão e sua esposa, não está em questão o aspecto do parentesco nem cultural. Era uma meia-verdade que não passava apenas de um truque e que, na verdade, era uma grande mentira. Já percebemos nesses versículos todo o lado humano da vida de Abrão. Ele tinha medo, buscava melhores condições de vida,
era apegado à beleza da sua esposa. Mas uma coisa importante ainda podemos notar aqui. Nós vemos que Abraão, Deus traz ele de volta para a sua santa vontade. E doravante, ele pode caminhar seguindo os passos divinos para novamente ter vitória. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra permaneça para sempre conosco. Amém.